Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Se você ainda não é inscrito e desejar inscrever-se, nos ajudar aí, realizando a sua inscrição, eu ficarei muito feliz, muito contente com a sua participação aqui no nosso canal. Inscreva-se, acione o sininho das notificações, assista o vídeo até o final, a aula de hoje até o final, e deixe o seu like também para nos ajudar. E também que você possa compartilhar este vídeo, este canal, nas suas redes sociais, com os seus amigos, irmãos da igreja, enfim, com quem você sentir no coração, porque o objetivo deste canal é a divulgação da palavra de Deus. Então eu fico muito feliz de ter você aqui, talvez pela primeira vez. E você que já acompanha o meu conteúdo, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da Escola Dominical, da CPAD, e por sinal, hoje é a última lição do segundo trimestre de 2021. Nós estudamos nesse trimestre dons espirituais e ministeriais. Estudamos 12 lições abençoadíssimas e hoje estamos aqui para a última lição do trimestre. O título da nossa lição é A Multiforme Sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Está em Efésios, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então essa é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe eu vou deixar aqui na tela, você pode realizar a leitura. Como eu sempre digo, é muito importante realizar a leitura bíblica em classe. Está em Efésios capítulo 3, dos versículos 8 a 10, e também na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, dos versículos 7 a 10. Realize essa leitura na sua Bíblia, para que a lição fique mais clara na sua mente. O ponto central da lição, diz o seguinte: a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples. Isso é uma bênção, A multiforme sabedoria de Deus se manifesta para pessoas simples. Isso é muito importante. Bom, o esboço da nossa lição, não é uma visão geral daquilo que nós vamos aprender. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro, dons espirituais e ministeriais. Vamos ver aqui, são diversos. Subtópico 1. Subtópico 2, são amplos. E subtópico 3, dádivas do Pai. O segundo tópico principal diz bons despenseiros dos mistérios divinos. Vamos ver aí, primeiro subtópico, com sobriedade e vigilância. Segundo tópico, amor e hospitalidade. E terceiro tópico, o despenseiro deve administrar com fidelidade. E o tópico de número 3 diz os dons espirituais e o fruto do Espírito. Subtópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Subtópico 2, os dons espirituais e o amor. E subtópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Então é isso que nós vamos aprender, todos esses tópicos e subtópicos na lição de hoje. Então vamos lá. A título de introdução, hoje nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus,
ele revelou à sua igreja o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. E qual é esse mistério? Jesus Cristo, né? E a multiforme sabedoria de Deus manifestou-se para pessoas simples como eu e você. Então, o mistério de Deus, Jesus Cristo, foi manifestado a pessoas simples como eu e você. Isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Então vamos iniciar, a nossa lição. Já demos uma introdução aí e agora vamos para o primeiro ponto que diz os dons espirituais e ministeriais. Então nós vamos, na verdade aqui é quase que o título da nossa revista, do trimestre, dons espirituais e ministeriais. Subtópico 1 diz, são diversos. Então eu vou deixar aqui, você pode efetuar a leitura, Eu vou deixar aqui uma lista de dons espirituais, vou deixar aqui na tela, você pode parar o vídeo e pegar a sua Bíblia e fazer a leitura. São vários, São diversos dons espirituais. Então, você pode ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, Romanos, capítulo 12, do 6 ao 8, também na primeira carta de Coríntios 12, do 28 ao 30, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, e também em Hebreus, capítulo 2, versículo 4. Essa lista de dons espirituais registrados, Lembrando que nós aprendemos lá no comecinho do trimestre que os dons são variados, são variáveis, E possivelmente a Bíblia não fala de todos os dons, Paulo listou esses dons porque foram os dons usados nas igrejas, E também vamos deixar aqui uma lista de dons ministeriais, Efésios 4, versículos 7 a 11, e 2 Timóteo 1 e 6. Então você pode realizar a leitura, Vou deixar as referências aqui na tela, você dá uma seguradinha no vídeo e realiza a leitura, porque é muito importante. Subtópico 2, são amplos. Então, a sabedoria de Deus é multiforme e plural, ou seja, Deus manifesta a sua sabedoria de muitas maneiras, Os dons espirituais fazem parte desta multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus manifesta de várias maneiras, E uma delas é os dons espirituais e ministeriais. Então, a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada pelos dons espirituais e ministeriais. Ou pelo menos é uma maneira de Deus realizar, manifestar, melhor dizendo, a sua multiforme sabedoria. Nós não podemos esquadrinhar a sabedoria de Deus, não podemos mensurar a sabedoria de Deus, mas Deus revela aos pequeninos a sua graça, a sua misericórdia e a sua sabedoria. Subtópico 3 diz, dádivas do Pai. Então, existem outros dons, outras dádivas, vamos dizer assim, que Deus dispensa à sua igreja para que esta comunique o Evangelho. O autor coloca aí, a dádiva do amor. A Bíblia diz, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a dádiva do amor de Deus derramado aos nossos corações nos incentiva a levar este amor àqueles que ainda não receberam este amor em suas vidas, Também nós temos a dádiva da filiação divina. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, Deus nos fez filhos porque nós cremos no Evangelho, cremos no seu amor, cremos na sua misericórdia, cremos na sua palavra. Então, por isso ele nos fez filhos, né? Então, é uma dádiva de Deus também, a filiação divina. Deus, por sua misericórdia, nos receber como filhos. E também nós temos a dádiva do ministério da reconciliação, né? A Bíblia diz, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós estávamos e éramos, né, inimigos de Deus. Romanos 5:1 diz que pela fé nós fomos justificados e temos paz com Deus. A paz no sentido de a inimizade ter sido quebrada. A inimizade entre o homem e Deus foi quebrada através da justificação em Cristo, da fé em Cristo e através do sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então, ele nos reconciliou. O que é reconciliar? É, numa linguagem bem comum, né? É fazer as pazes, né? É estar novamente em paz com alguém em que nós tínhamos inimizade. E no caso aqui, nós tínhamos inimizade com Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Porém, ele nos reconciliou por seu Filho Jesus Cristo. Então, esse ponto de número 1, nós aprendemos aí, né? Os dons ministeriais e ministeriais. No final da lição, nós vamos fazer uma recapitulação, né, de toda a lição. Então, vamos para o tópico de número 2, que diz, bons dispenseiros dos mistérios divinos. O que vem a ser um despenseiro? O despenseiro, ele era o mordomo, né? Imagine uma família muito rica, muito abastada. Então, aquele pai de família contratava um mordomo, um despenseiro. Por que o nome despenseiro? Porque ele tinha acesso e o controle da despensa da casa, o lugar que era guardado o mantimento da família. Então ali o mantimento era guardado e então o mordomo, o despenseiro, administrava a despensa, pegava aquilo que era necessário e servia para a família, era ele que controlava isso, né? Por isso é chamado de despenseiro, né? Agora, o subtópico 1 diz com sobriedade e vigilância. Então, o despenseiro, ele precisa trabalhar com sobriedade. No caso, aqueles que têm os dons espirituais ou ministeriais, ou os dois, né? Eles precisam trabalhar com seriedade e com vigilância. Por quê? Porque ele está tomando conta da dispensa de Deus. O obreiro, o pregador, o pastor, o ensinador, qualquer um que foi chamado por Deus para realizar a obra, ele tem acesso à dispensa de Deus. E ele precisa administrar os bens que Deus colocou em suas mãos, nesse caso, os dons espirituais, né? Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve, capítulo 4, versículo 2, Paulo escreve, além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, o despenseiro precisa ser fiel, ele precisa de administrar com sobriedade, ser sóbrio, né? E vigilância. O subtópico 2 diz amor e hospitalidade.
Então, o amor, João capítulo 3, versículo 35, ou João 13, né? Melhor dizendo, e versículo 35, Jesus disse: nisto conhecereis, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o despenseiro, ele precisa cultivar o amor, né? O amor pela obra, o amor pelos perdidos. O obreiro precisa pregar com amor. O crente precisa evangelizar com amor, anunciar o amor de Deus. E também a hospitalidade, né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 9, ele escreve: sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações. Então, na época bíblica, né, na época do Novo Testamento, a hospitalidade ela era mais necessária, vamos dizer assim, do que nos dias de hoje. Por quê? Porque os irmãos às vezes precisavam viajar, principalmente os obreiros, né, que saíam pregando, os evangelistas, e eles precisavam de pouso, né? Precisavam de um lugar para dormir, precisava de alimento, precisava tomar um banho, precisava lavar os pés, né? Precisava ter água, precisava ter aquilo que todas as pessoas precisam no dia a dia. Então, onde geralmente não tinha muitas estalagens, né? Muitas hospedarias, que hoje são os hotéis, e mesmo assim, né, geralmente não tinha muito recurso para pagar o pouso nesses lugares. Então os irmãos eram hospitaleiros, recebendo os pregadores, os irmãos, aqueles que tinham necessidade, na sua própria casa e dando-lhes ali o sustento pelos dias que eles ficavam ali. Então o obreiro, ele precisa desta característica também, né? Hospitaleiro, ele precisa ter a hospitalidade. Hoje nós precisamos ter um certo cuidado, né, com quem a gente hospeda em nossa casa, né? Precisamos ser vigilantes com isso, mas isso não é motivo, né, para nós não sermos hospitaleiros, né? Nós devemos ter acesso a informações daquela pessoa e, se for conveniente, recebê-la em nossas casas e sermos hospitaleiros, né? Então esse subtópico 2 vai falar aí que o dispenseiro, ele precisa amar e ser hospitaleiro. O número 3, subtópico 3, o dispenseiro deve administrar com fidelidade, né? A primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o despenseiro, ele precisa administrar, né, aos outros o dom. Quando você tem o dom, nós já aprendemos isso, o dom não é para autopromoção, não é para elitizar o crente, tornar ele, né? Não, ele tem o dom, então ele é da elite, ele é maior do que os outros. Não, muito pelo contrário. O dom, tanto espiritual como ministerial, ele é dado para algumas pessoas para servir a igreja. Vamos usar aqui o dom de pastor, o dom ministerial de pastor. O pastor, ele serve a igreja, né? Ele está ali para servir a igreja, não para ser elitizado, né? Endeusado, idolatrado. Não, o pastor é um servo, né? É um servo que foi chamado para cuidar do rebanho de Deus. Então, nesse ponto 2, nós aprendemos aí, né? Bons dispenseiros dos mistérios de Deus. Lembrando que o dispenseiro é o mordomo que administra os bens do seu senhor. Sendo assim, nós, como mordomos, precisamos administrar bem os dons que Deus nos dá. Então vamos para o último tópico, né? Que é o 3.
os dons espirituais e o fruto do Espírito. Então vamos lá. Subtópico 1, a necessidade dos dons espirituais. Nós já vimos em aulas passadas o quanto é necessário ter os dons na igreja. Os dons espirituais e os ministeriais. Então, nós devemos buscar os dons. Paulo diz, procurai com zelo os dons, né? Procurai, orem, em outras palavras, orem para que Deus vos dê dons espirituais. A igreja precisa dos dons, tanto espirituais como ministeriais. Nós estamos vivendo uma época de secularização, né, de sequidão espiritual, em que nós não podemos baixar a guarda, né, não podemos deixar que a frieza, que a mornidão, que o comodismo venha tomar conta da igreja. Nós não podemos deixar que o comodismo venha instalar-se na igreja. Precisamos orar para que Deus encha a sua igreja, para que Deus derrame o poder, o fogo do Espírito Santo na sua igreja, para que ela possa ser cheia e avivada pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar, né, os dons em tempos de sequidão. Busquemos, oremos, Senhor, manda dons para a tua igreja, manda a manifestação dos dons para a tua igreja, né? O subtópico 2 diz, os dons espirituais e o amor. 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 31. Então vamos lá, ler aqui, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, ainda mais excelente. Então, esse caminho é o caminho do amor, né? Então, o capítulo 12, falando dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, ele termina, Paulo dizendo, né? Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o amor, que já está no capítulo 13. Paulo vai falar do amor, das características do amor ali, no capítulo 13, né? Então, aprendamos uma coisa, irmãos. Não adianta termos dons se não tivermos amor. Não adianta falar em línguas se não tiver amor. Não adianta ter o discernimento de espíritos se não tiver amor. Não adianta ter o dom da fé. Não adianta ter os dons de curar, a operação de maravilhas, né? A interpretação de línguas, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. Não adianta ser um apóstolo, ser um evangelista, ser um profeta, ser um pastor, ser um mestre, se nós não tivermos amor. Nós precisamos do amor. O amor é o termômetro da obra de Deus. Quando nós temos amor pela obra de Deus, amor pela igreja, amor pelos irmãos, amor pelos membros, amor pelo pecador perdido, amor por todos. E Jesus ensinou até a amar os vossos inimigos, né? Então o amor é muito importante. Então não adianta ter dons e não ter amor. E o subtópico 3, a necessidade do fruto do Espírito. Não adianta ter dom se não tiver fruto, né? Fruto do Espírito. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia diz, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós precisamos ter o fruto do Espírito em nossas vidas, né? Os dons espirituais são extremamente necessários. Os dons ministeriais são extremamente necessários, mas o fruto do Espírito também é extremamente necessário para a igreja. Amém? Então a nossa aula
foi essa, né? Vamos fazer uma recapitulação daquilo que nós aprendemos aqui, né? O que nós aprendemos lá no ponto 1? Os dons espirituais e ministeriais. Nós aprendemos que eles são amplos, né? Que eles são diversos, são amplos, e aprendemos também que nós temos outras dádivas do Pai para pregar o Evangelho. O subtópico 2 diz os bons, o tópico número 2, né? Nós aprendemos bons dispenseiros dos mistérios divinos. Vimos aqui que nós devemos administrar os dons com sobriedade e vigilância, com amor e hospitalidade, e também precisamos administrar os bens que Deus nos dá, no caso aqui os dons, com fidelidade. Também aprendemos os dons espirituais e o fruto do Espírito, né? A necessidade dos dons espirituais, que a igreja precisa dos dons. Nós vimos também que os dons espirituais precisam ser acompanhados do amor, porque senão não adianta, e também aprendemos sobre o fruto do Espírito, a necessidade de termos os dons e também o fruto do Espírito. Então aqui termina o segundo trimestre de 2021, né? Aprendemos aí 13 lições abençoadíssimas, né? Dons espirituais e ministeriais. Na próxima aula nós já entraremos no terceiro trimestre de 2021 e vamos estudar um assunto também extremamente importante para a igreja. Deixou o like aí? Deixa o like aí para nos ajudar. Ainda não inscreveu-se no canal? Inscreva-se para que nós possamos divulgar ainda mais a palavra de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.